A paz do Senhor, povo de Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais um Desperta Crente, receba essa palavra no poderoso nome de Jesus. 16 de novembro de 2023, louvado seja Deus por essa oportunidade. Nosso Deus é maravilhoso, nosso Deus é bom, nosso Deus é fiel. Por isso nós estamos alegres na presença do Senhor e eu louvo a Deus pela sua vida. Obrigado pela confiança, por estar aqui comigo, se inscrever no canal. Chegamos a 600, eu conferi agora há pouco, estava em 601, glória a Deus, já até passou de 600. Eu louvo a Deus, pela vida de cada um de vocês que tem confiado, se inscrito no canal. Deus abençoe e multiplique com toda sorte de bênção, com a graça, com a misericórdia do Senhor. Não se preocupe se eu começar a pingar um pouco de sol aqui, porque tá quente, eu tive que mudar tudo aqui, pra ver que entra mais vento, fica mais fresco aqui, amém? Pra gente continuar nas nossas gravações aqui, que tem sido bênção pra glória de Deus, amém? Perdão um pouco o atraso, porque eu sempre gravo o vídeo no mesmo dia que eu vou postar, porque eu gosto, eu oro, eu busco o Senhor, e hoje eu atrasei um pouco, amém? Pela correria que eu tava aqui fazendo algumas coisas, e eu não gosto de sentar e gravar, eu gosto primeiramente de buscar o Senhor, para o Senhor falar ali aquilo que Ele quer ministrar aos nossos corações, amém? Deus te abençoe. Então vamos iniciar. Pai, eu quero louvar o teu nome. Nós estamos no capítulo 9 desta carta aos Hebreus, carta poderosa, o Pai que tem ministrado e falado muito ao nosso coração, tem nos ensinado, a mim o Senhor tem falado profundamente na minha alma. Eu quero louvar o teu nome por tudo que o Senhor tem feito. Eu sou grata ao Senhor pelas respostas que o Senhor tem nos dado, pela palavra maravilhosa que o teu Espírito tem revelado a cada um de nós no nosso coração. Eu acredito, Pai, e profetizo no nome de Jesus que o Senhor tem falado ao coração de cada irmão que se inscreveu neste canal. Abençoa, Pai, os inscritos desse canal. Continue abençoando, continue falando ao coração dos teus filhos e usa a minha vida como canal de bênção para eles. Mas que eu diminua e que o teu nome seja glorificado no nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Vamos lá. Capítulo 9. Esse capítulo 9, eu creio que ele é a essência dessa carta. Eu creio que ele é algo muito forte, porque quando você começa a ler, você vai ver que tem uma essência poderosa. O autor aos Hebreus, ele vai começar a explicar para os irmãos. Por quê? Porque os hebreus ali, eles estavam voltando ao judaísmo, voltando às velhas práticas, sabe? Eles estavam retornando, caminhando para trás, voltando novamente para ser aceito no judaísmo. E ali eles estavam como se estivesse crucificando a Jesus novamente, porque essas pessoas não entenderam, o propósito que o nosso Deus vivo deu, as leis a Moisés, que deu ali a expiação, foi mostrando como tudo seria, mostrou a planície, como seria de tudo, apontando para Cristo. Então esse povo estava voltando, estava retrocedendo, estava perdendo a sua visão, e eles estavam novamente voltando para o passado, voltando novamente para a sombra, porque o Antigo Testamento é a sombra, e o Novo é a revelação da palavra de Deus. Então eles estavam voltando para a sombra, Então pessoas que gostam de fazer rituais, judaicos, eles estão voltando à sombra, como se Jesus não tivesse vindo ainda para eles, amém? Então vamos lá, o povo estava no automático. Essas pessoas estavam vivendo no automático, era uma era de automático. Eu vou ler uns versículos pra gente já estar entrando, apesar que eu sou muito adiantada, irmãos. Eu começo já a entrar no assunto. Jesus é maravilhoso, acho que é por isso que Jesus me escolheu. Eu não sou muito perder tempo, não. Não gosto de perder tempo. Louvado seja Deus. Vamos lá? Eu vou ler então o verso 7. E vou dando continuidade falando os versos que eu tô lendo, tá bom? Verso 7. No entanto, na segunda parte da tenda... Não, peraí, deixa eu voltar, que eu adiantei. Vamos voltar aqui para o 4. Não, vou iniciar logo no 2. Pois foi levada a uma tenda em cuja parte da frente, conhecida como lugar santo, estava o candelabro, a mesa e os pães da apropriação. Mas atrás do segundo véu havia a parte chamada Santo dos Santos, aonde se posicionava um altar puro, o altar de ouro puro para o incenso e a arca da aliança, também toda revestida de ouro. Nesta arca estava o vaso de ouro contendo o maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Acima da arca ficavam os querubins da glória, que com sua sombra cobriam a tampa da arca e do propiciatório. Contudo, não é nosso propósito detalhar este assunto aqui. Então, o escritor aos Hebreus, ele traz esse resumo, do que estava ali, o Santo dos Santos, o lugar santo. Aí ele vai falar sobre a mesa dos pães da apropriação, que é a presença de Deus, que representava a presença de Deus ali. Ele vai falar que atrás do segundo véu estava o Santo dos Santos, aonde só o sumo sacerdote entrava,
uma vez no ano para fazer a oferta de expiação, que era levar o sangue ali no Santos do Santos para fazer a expiação do pecado dele, do pecado do povo. Então esse sumo sacerdote entrava uma vez no ano para prestar esse culto ali a Deus, né, levando ali para expiar o pecado do povo e o dele também, porque a antiga aliança ela não foi perfeita. Por quê? Porque foi homens que estavam ali fazendo, cumprindo. Então, mas era o Senhor apontando para Jesus. Então a gente precisa entender isso, né? Apesar que eu creio, né, que todos que estão aqui já entendem. A gente tá dando esse resumo para entender um pouco melhor. Acima da arca ficavam os querubins da glória, que a sua sombra cobriu a tampa da aliança. Então, ó, a sua sombra, a sombra, né, no Antigo Testamento, meu Deus, é muito forte, irmãos. A gente precisa entender tudo aquilo que o Senhor tem falado. A vara de Arão que floresceu. Essa vara de Arão que floresceu, eu estava hoje, né, aqui fazendo as coisas aqui, e eu gosto de botar a palavra de Deus me ouvindo, e eu meditei sobre isso, porque a vara de Arão que floresceu é Deus dizendo, né, Arão, você tem a vara, agora fazer florescer é comigo, né? Então a viúva, ela tinha um restinho de azeite, agora fazer o azeite multiplicar é com o Senhor. Tem coisas que é conosco, mas as outras tem coisas que é para Deus. Elias manda o servo ver, e ele vê uma pequena nuvem do tamanho da mão do homem, tá dizendo, olha, Elias, o sinal tá aí, a nuvem tá aí, agora fazer chover é comigo. Então tem coisas que é comigo e tem coisas que é com Deus, tem coisas que é para mim, tem coisas que só é para Deus. Então não tente fazer aquilo que é para Deus fazer, não tente fazer aquilo que é o Senhor que vai fazer. Amém? Então entenda isso, que o Senhor está nos trazendo ao coração. Aí ele vai trazer esse resumo, se você for lendo até o verso, que a gente vai até o verso 10, se você ler até o verso 10, você vai ver, né, que a essência da carta ele está trazendo. E ele vai falar, ó, são assuntos que não tem necessidade, né, de detalharmos aqui. Ele está dizendo, vocês são cientes, vocês entendem o propósito. Vocês não podem viver no automático. Estava tão no automático que quando a gente vê que Zacarias entra para prestar adoração a Zacarias, ele era sacerdote, ele não era sumo sacerdote. Ele não era o sumo sacerdote, ele era sacerdote. Estava tão no automático, o povo estava prestando culto tão de qualquer maneira, tipo assim, vou hoje, eu tenho que ir. Então, que Zacarias entrou no Santo dos Santos. Então a gente precisa entender que aqui o povo estava no automático, já não tinha mais aquele compromisso, aquela responsabilidade, já não tinha mais temor, já fazia de qualquer maneira, já estava relaxadamente, né, o compromisso ali de prestar ali ao Senhor os rituais mosaicos naquele tempo. Os rituais ali, né, que era para trazer a perfeição, que eram imperfeitos. Era imperfeito, que o povo já vivia no automático, o povo já não tinha mais aquele compromisso de entrar sabendo o que estaria fazendo ali. Então, esse sacerdote, ele tinha acesso até o santo lugar, né, até a primeira parte ali onde estava o primeiro véu. Agora, atrás do segundo véu, só poderia entrar o sumo sacerdote. Então, Jesus adentrou ao Santos dos Santos para nos dar livre acesso ao nosso Deus. O verso 9 está dizendo, esse fato transforma-se numa ilustração para os nossos dias, esclarecendo que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. Só Jesus pode nos purificar do nosso pecado. Só Jesus pode nos dar uma mente, uma consciência limpa, uma consciência com fé nele, acreditando, eu fui liberto da minha culpa, eu fui liberto do meu pecado, porque eles prestavam culto, eles sacrificavam, mas a consciência deles estava sempre pesada, porque eles não conseguiam ter a consciência perfeitamente limpa. O sumo sacerdote, quando deitava, ele lembrava do pecado do povo, ele lembrava das coisas que o povo trazia. Olha, eu vim aqui sacrificar essa ovelhinha porque eu abusei, porque eu roubei, porque então, ele sempre tinha naquela consciência. E eu creio que como ser humano poderia até pensar em julgar aquelas pessoas, né? Por que Deus perdoa essas pessoas através de um sangue de um animal? Não podia matar esse povo ruim tudo, não podia acabar com tudo. Não é assim que a gente pensa. Meu Deus, por que o Senhor quer perdoar um pedófilo? Por que o Senhor perdoa ali um homem que abusa de mulheres? Por que o Senhor perdoa ladrão? Por que o Senhor perdoa aquele que tirou vida de outras pessoas? É assim, porque nós somos mal. Então pensa aí. Então o sacerdote sacrificava por ele e pelo povo, mas a consciência deles não era limpa, totalmente limpa. Não tinha como, porque só quem limpa a consciência é o Senhor. Porque o Senhor condena crente que fica fazendo papel de caluniador. Porque o caluniador faz papel de diabo. Diabo, traduzido no grego é diabolos. Então a pessoa que fica caluniando o irmão, ele está fazendo o papel do diabo. O papel de acusador, de apontador, é o papel do diabo. Então muitos crentes hoje fazem o papel do diabo dentro da igreja.
Tá na igreja, mas não é igreja. Tá num ambiente espiritual, mas não é espiritual. Mas tá ali fazendo o papel de Satanás, com espírito acusador. Espírito acusador, só acusa, só aponta. Fala mal, defama. Um pastor do meu ministério, ele contou uma situação que aconteceu com ele, uma armação que fizeram pra ele ali, e ele passou quase 2 horas ali, somente ele chorava, porque ele não sabe, a gente que veio do mundo, né, veio das práticas mundanas, daquilo que a gente praticava lá fora, a gente começa a não entender por que a gente foi tão transformado, né? Eu era uma pessoa de tudo a ferro e fogo, né? E hoje a gente já tem o equilíbrio. Então, a reação de quem está sendo ali acusado, apontado, caluniado, humilhado, perseguido, é chorar. Não tem jeito, essa é a reação do verdadeiro adorador, ele vai chorar. Eu te digo de experiência, a reação dele é chorar, é perguntar ao Senhor, meia suas lágrimas, por que esse sofrimento? Por que, Senhor, eu estou passando por isso? Por que essa pessoa está fazendo isso? Então, o automático do adorador é chorar. Agora, o acusador não, o acusador ele vem para apontar, por isso que o diabo, ele é acusador. Ele fica ali, Martim Lutero, acho que foi Martim Lutero, que ele teve um sonho que o diabo veio com um papel ali mostrando tudo aquilo que ele fazia, tudo aquilo que ele plantou. Então, mas ali foi jogado aos pés de Jesus naquela cruz, e todo o pecado foi para Jesus. Jesus venceu naquela cruz. Então, irmãos, é algo que a gente precisa analisar. Você tem a sua consciência pura? Você tem a sua consciência limpa? Você tem certeza da sua salvação? Você já refletiu que você é salvo através de Jesus? 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18 diz assim, que para o mundo que está sendo destruído é loucura. É loucura, mas para nós que estamos sendo salvos, é poder de Deus. O que ele está dizendo? A palavra de Deus para o mundo que está sendo destruído pela droga, pela prostituição, pela bebida, pelas coisas erradas, pelas práticas mundanas, pelo pecado que consome o corpo, pelo engano de Satanás. Para eles é loucura pessoas querer viver em santidade, pessoas não querer mais praticar o vício da pornografia, pessoas não querer mais beber, se drogar, fumar, não querer fumar pedra, cheirar cocaína, fumar maconha, fumar pedra, não querer mais aquela vida promíscua que tinha, uma vida de prostituição, um homem que tinha várias mulheres, uma mulher que tinha vários homens, não quer mais ter relacionamento com um monte de homem. Alguns optam casar, outros optam ficar só, se entregam, casam com Jesus. Tem pessoas no mundo que não entendem isso. Uma pessoa que era totalmente louca, doida, muito louca mesmo no mundo aí fora, vivia de forró em forró, de baile funk em baile funk, vivia de prostíbulo em prostíbulo, por aí afora, perdido no mundo. De repente o Senhor traz, dá um banho de graça, limpa, faz ali um pregador da tua palavra, um servo do Senhor, uma mulher de Deus, um homem de Deus. O mundo lá fora fica confundido. Meu Deus, somente estão acreditando na palavra, somente estão ouvindo a palavra, estão acreditando na Bíblia. Então, são pessoas que não conseguem entender o poder que essa palavra gera, cria dentro daqueles que crêem, sabe? E todos os dias eu agradeço a Deus por essa misericórdia, essa graça que me alcançou, essa palavra viva que dentro de mim queima. Hoje eu limpando a casa aqui, eu resolvi dar uma geralzinha na casa para mudar aqui de lugar as coisas, e eu tô aqui, e o Espírito Santo queimava no meu coração uma palavra muito forte sobre Acabe e Jezabel, e eu parei rapidinho, coloquei um áudio no grupo de oração. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é viva, e quando você tá nela, ela tá em você, você vai ficar meditando, o Senhor vai falando. Então se alimente da palavra, se alimente da oração, da busca, não pare, não desista. A palavra de Deus é viva, amém? Amém? Deus é maravilhoso. Então, caluniador, você tá fazendo o papel do diabo, tá? Você que gosta de ficar na igreja caluniando, inventando contenda, mentindo, que a sua consciência tá perturbada, porque você sabe que ela não é limpa. Você sabe que a consciência é do fofoqueiro, do caluniador, da invejosa, do fofoqueiro, do inventador de conversa, do crente desconcertado, ou seja lá o que estiver praticando e tá na casa de Deus dizendo que é crente. A mente não é limpa, a consciência tá perturbada, a consciência está poluída. Por quê? 1 Pedro capítulo 1, versículo 13 vai dizer, não vai dizer não, está dizendo a palavra de Deus. Eu tenho que lembrar disso aí, a gente está com o hábito de falar que vai dizer. Não, a palavra de Deus está dizendo, está dito, já está escrita. Ela não vai ser escrita, ela está escrita. Então a palavra de Deus está nos dizendo. Olha só o verso 13. Assim sendo, presta atenção, o verso 13 de 1 Pedro capítulo 1, versículo 13. Encorajamento a uma vida santa. Olha só, Pedro está encorajando os irmãos a ter uma vida santa. Eu quero te encorajar a ir para a santidade mesmo, a ter uma vida de santidade. Deixa o povo falar, deixa o povo te apontar, deixa se levantar, deixa levantar caluniador. Quanto mais caluniador, mais Deus vai santificar a tua vida. Olha, preste bem atenção nisso aqui. Assim sendo, estáis com uma mente preparada, prontos para agir. Meu Deus do céu, uma mente pronta para agir. Você tá entendendo? Uma mente pronta para agir é o que é isso? O soar da trombeta. Pá!
tocou. Você está preparado. A sua mente está pronta para agir. E uma mente perturbada, e uma mente impura, e uma mente suja, uma mente caluniadora, uma mente que está na contenda, na fofoca, uma mente que sabe as práticas que contém, mas não muda. E aí, como é que essa mente vai subir? Não vai subir, irmão. Não vai, a mente tem que estar limpa. Vou continuar o versículo, ó. Prontos para agir. Alerta, também tem que estar. Você tem que estar alerta, irmão. Você tem que estar ligado, você tem que estar atento. Olha só, aconteceu uma situação aqui. Por enquanto ainda mora de aluguel. A gente comprou nosso terreno, mas a gente não construiu ainda. Mas em nome de Jesus, eu vou construir. Pra glória de Deus, eu creio que vou sair do aluguel. Então a dona da casa que eu moro veio falar comigo que uma irmã encontrou com ela e perguntou pra ela se eu tinha comprado aqui, que ela tinha vendido aqui, tinha ido embora e me vendido aqui. Ela, não vendi minha casa, não sei o que, tudo bem. Ela me contando pra mim. Eu falei, irmã, é assim mesmo, o povo gosta da minha vida, o povo futucando, procurando saber da minha vida. Na hora eu não me liguei, mas depois que eu saí dali, que eu falei que eu saí, na hora o Senhor ligou o pisca-alerta em mim. Então eu entendi. A pessoa inventou isso pra quê? Pra saber se eu pago aluguel, pra saber se eu ando direito, pra saber se eu ando com a minha vida certa diante das coisas de Deus. Então a pessoa queria tirar da boca da dona da casa que eu moro alguma coisa ruim da minha parte, alguma coisa ruim da minha vida. Então foi jogar o verde pra cima dela pra ver se colhe o maduro. Quem já ouviu falar isso? Vou jogar o verde pra ver se eu colho o maduro. E aí eu me liguei, eu falei, Satanás, você é sujo, você é imundo mesmo, seu lugar mesmo é no lago de fogo, o lugar do diabo é lá. Então o Satanás usa essas pessoas para fazer isso. Se não tem o que falar da sua vida, elas vão futucar, elas vão buscar, elas vão caçar uma calúnia. Você tá entendendo? E eu me liguei, depois que eu vim me ligar, eu falei, meu Deus, essa mulher só falou isso pra dona da casa porque ela queria saber se eu sou uma boa pagadora, se eu sou uma boa inquilina, se eu ando direito com as minhas coisas, entendeu? Porque tem pessoas que vivem aquela vida promíscua do pecado e acham que todo mundo é igual a ela. Porque o fofoqueiro, ele vive na fofoca e ele acha que todo mundo é fofoqueiro igual a ele. O caluniador vive na calúnia e acha que todo mundo é caluniador. Porque quem vive no erro, acha que todo mundo vive no erro também. Minha mãe, eu já vi muitas vezes as frases, minha mãe fala assim, ó, o mal do esperto é achar que todo mundo é bobo, mas nem todo mundo é bobo. Quem anda com Deus não fica ligado com o Espírito Santo de Deus. E ali eu vim me ligar nisso. Eu falei, meu Deus, olha como é que o diabo é sujo. Então fique sempre alerta. Depositai toda a vossa esperança na graça, que vos será outorgada na plena revelação de Jesus Cristo. Entendeu? A graça de Deus vai revelar Jesus Cristo para nós como arrebatamento da igreja. E aí, se a minha mente estiver perturbada, se a minha mente estiver ruim, se eu estiver sabendo as coisas promíscuas e pecado que eu tenho cometido, como que a minha mente vai estar preparada para ouvir o soar da trombeta? Então a sua mente precisa estar limpa, irmãos. Perdoa essa irmã contendeira aí, essa caluniadora. Coloca ela no altar, nos pés de Jesus em oração. Faça um caderno de oração, porque meu caderno está na bolsa, que a gente está orando na igreja, senão eu vou pegar aqui. Mas eu já mostrei várias vezes. Eu tenho um caderno de oração particular meu. Além de eu orar por essas pessoas, o nome dela está no meu caderno de oração. Porque se eu esquecer de falar o nome, já está no caderno. Não é para matar, não. É para Deus abençoar, transformar e salvar. Porque eu quero ir para o céu e eu não quero ir sozinha. Então aprenda isso. Começa a orar pelo fofoqueiro, pela caluniadora, pelo contendeiro, pelo invejoso, pelo perseguidor. Começa a orar para aqueles que estão te amaldiçoando e abençoa. A Bíblia fala assim que aqueles que vos amaldiçoam, você abençoa eles. Então não fala mal também. Não está falando mal de você, não fala mal também não. Começa a orar, começa a clamar. Já botei mais um nome na minha lista de contendeiros. Botei ali para Jesus salvar, libertar e tirar da fofoca. Porque são almas para o reino de Deus. E eu sempre oro ao Senhor para que eu veja as pessoas como Jesus vê. Porque se eu for ver nos meus olhos, eu vou ver nos olhos que não prestam, irmão. Nós somos maus, nós somos ruins. Eu há muito tempo atrás já fiquei vendo as pessoas nos meus olhos. E para mim aprender a olhar com os olhos de Cristo doeu muito. Doeu muito porque eu tive que perdoar pessoas que matou a fé dos meus filhos, que perseguiu meus filhos, que perseguiu meu marido, que defamou meu nome, que caluniou. Então eu tive que aprender a perdoar. E é muito difícil você perdoar. Larga de ser mentiroso. Aquele que vai, eu tenho facilidade de perdoar. Mentira. Você só perdoa quando Deus te ensina a perdoar através do sacrifício dele, através do amor dele. Não é fácil perdoar. Para de ser hipócrita. Vamos ser bem sinceros. Não foi fácil para me perdoar, não. Estou lutando dia após dia para que o Senhor não deixe eu retroceder na minha palavra. Então eu luto todos os dias para que o Senhor me capacite a perdoar. Porque quem capacita a perdoar é Deus. Não é fácil, irmão, mas eu decido perdoar. Deus capacita, mas eu tenho que decidir. Porque não adianta Deus me capacitar e eu não querer perdoar. De nada vai valer. Então eu preciso decidir. Então decida hoje. Porque uma decisão sábia mudará todo o seu futuro. Eclesiastes capítulo 10, verso 10. Uma decisão sábia hoje mudará todo o seu futuro. Sabe como é que esse versículo está dizendo? Se a ferramenta perder o corte, muito esforço você vai levar para poder trazer o corte daquela ferramenta. Mas se você decidir, aleluia, a mudar, uma decisão sábia muda todo o seu amanhã. Então pega a visão hoje, pega isso aí e muda a sua vida no nome de Jesus. Amém? Amanhã nós vamos
voltamos no verso 11, que a epígrafe está dizendo assim, ó, o perfeito sacrifício de Cristo. Amém? Não dá mais que já excedeu o tempo. Deus abençoe sua vida, obrigada pela confiança, eu estou muito grata a Deus pela sua vida. Continua orando por mim, sou carente das orações, minha família também é, que eu estou continuando orando por vocês, estou apresentando vocês todos os dias, tá? Adiante do Senhor, porque eu creio que o Senhor, no altar dele, tudo que a gente coloca, Deus responde para a glória de Deus. E você fique firme, não oscile a tua fé, não mude seu posicionamento, porque Jesus vai levar essa igreja a qualquer momento, pode ser agora. Enquanto eu estou falando com você, o Senhor pode arrebatar a igreja aqui e esse vídeo não poder ser postado. Mas se ele foi postado, porque nós estamos aqui ainda. Então continue firme, buscando a Deus no nome de Jesus, amém? Porque é os últimos dias, irmãos, os sinais estão aí, esse calor sobre a terra, em um lugar faz calor extremo, outro lugar faz frio extremo, outro lugar cai gelo do céu, rio ficando como forma de sangue, o mar tomando, saindo. A Bíblia fala que em Jó capítulo 28 que o Senhor deu limite ao mar. Então se o mar está excedendo o limite, quem é que está permitindo ele exceder o limite? Não adianta dizer que é catástrofe que abriu cratera no fundo do mar. Não, não, é Deus. Deus está dizendo pro mar, ultrapassa o limite. Vai lá, mostra pra eles que eu tô no controle de tudo. Mostra pra eles que eu sou Deus que criou a terra. Mostra pra eles que eu sou o criador de todas as coisas. Porque a criatura hoje quer mandar no criador. A criatura hoje quer mandar no criador. Aí nós vemos 1001 desculpa pra dizer que não é os últimos dias. É os últimos dias. É os últimos segundos da igreja na terra. Não fique nessa terra, irmãos. Queira subir com a igreja. Não vai ficar bonito para quem ficar aqui. Não pense que aqueles que conhecem a Jesus, que ficarem aqui, vai passar 3 anos de abundância. Vai não. É 7 anos de perseguição, tribulação para os crentes que rejeitou a Jesus agora. A igreja vai subir. A igreja vai subir. Acredita nisso. Deixe o que tiver de deixar. Renuncie o que tiver de renunciar. Larga o que tiver que ser deixado. Mas não perca o céu agora. Amém? Deus abençoe no nome de Jesus. Pai, nós te louvamos e engrandecemos o teu nome. Eu quero louvar o Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Obrigada, Senhor, porque a tua graça, a tua misericórdia, não é porque nós somos bons, não, porque nós somos maus, mas o Senhor nos escolheu, o Senhor nos preparou. E o Senhor tem nos santificado, ó Pai, para fazer uma tua obra conforme a tua vontade. Por isso, Senhor, neste momento eu quero pedir, me ajuda a me santificar mais, Senhor, a ter uma consciência pura, uma consciência limpa perante o Senhor. Não deixa no meu coração ficar sujeira, não deixa no meu coração ficar guardando mágoa de ninguém, mas limpa a minha alma, Senhor. No nome de Jesus é o que eu te peço, porque só o Senhor pode limpar o homem, só o Senhor pode limpar o homem verdadeiramente, Pai, de dentro para fora. Nós estamos vivendo esses últimos dias e nós estamos vendo, Senhor, quantas coisas acontecer. Por isso, Senhor, mais ainda nós queremos chegar com a consciência pura, com a certeza que o Senhor é galardoador. Por isso eu quero chegar diante do Senhor, os meus irmãos também, com plena convicção que o Senhor está nos ouvindo. No nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, se inscreva no canal, dê o like, compartilha e nós estamos juntos para a glória de Deus. Você que se inscreveu agora, seja muito que bem-vindo, muito, muito bem-vindo mesmo. Muito obrigado pela confiança e que Deus te abençoe.